Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. E vamos de leitura bíblica. Esse é o vídeo número 612, onde eu deixarei registrado a leitura do Salmo 68. Diz assim a palavra de Deus: Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exulte diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou. Deste chuva generosa, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e a tua bondade, ó Deus, supristes os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debanda, a dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando você dorme entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no Monte Salmão. Os montes de Baçã são majestosos, escarpados são os montes de Baçã. Porque, montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares dele. O Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, rebeldes, homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Baçã, diz o Senhor, eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés do sangue dos inimigos, sangue da qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus é rei adentrado o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e de Neftali. A favor de vocês, manifeste em Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalha
as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito, a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reis da terra, louve o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclame o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel, seu poder está nas alturas, seu poder está nas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. O Salmo 68 é um grandioso hino de louvor escrito pelo rei Davi, frequentemente chamado de Salmo do Triunfo. Ele celebra a soberania de Deus, recordando as vitórias de Israel, a proteção divina aos vulneráveis e a marcha triunfante do Senhor desde a saída do Egito até a chegada ao Monte Sião. O Salmo pode ser dividido, esses 35 versículos, em 4 partes. Primeiro, o versículo 1 ao 18, a vitória e o triunfo de Deus. Davi, ele começa declarando que quando Deus se levanta, seus inimigos se dispersam como fumaça e cera. Ele relembra as vitórias de Deus na história de Israel, o êxodo e o Monte Sinai, e profetiza a ascensão de Jesus que triunfa sobre a morte. O cuidado prático do Senhor, versículo 19 ao 27. Um dos versículos mais famosos destaca que Deus, dia a dia, leva o nosso fardo. Ele é exaltado como pai dos órfãos e o defensor das viúvas. Ele é exaltado como defensor, como pai dos órfãos e o defensor das viúvas, aquele que dá um lar aos solitários e liberta os cativos. Do versículo 28 ao 31, o domínio e a força. O salmista reconhece que é o próprio Deus que concede poder e força ao seu povo. Davi clama para que as nações reconheçam a soberania de Deus e se prostrem diante do seu templo. Doxologia final, versículo 32 ao 35. O salmo termina com um convite universal para que todos os reinos da terra entoem louvores a Deus, ao Deus de Israel, que é tremendo e majestoso, né? Qual que é a aplicabilidade desse salmo nos dias de hoje? Ou seja, a mensagem do Salmo 98 é extremamente atual e prática para a vida moderna. Primeiro, alívio da ansiedade. Em um mundo marcado por estresse e esgotamento, o versículo 19 lembra que Deus não resolve nossos problemas apenas uma vez, mas carrega os nossos fardos diariamente. Eu quero ler o versículo 19 aqui novamente, que diz assim, olha: Bendito seja o Deus, bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Bênção de Deus. Justiça social e cuidado. O Salmo desafia a igreja e os cristãos a se espelharem no caráter de Deus, que se importa profundamente com os marginalizados, os órfãos e as viúvas. É um chamado à ação social e ao acolhimento. Vitória espiritual. O apóstolo Paulo, em Éfeso capítulo 4, verso 8, aplica o versículo 18 à ascensão de Cristo, ensinando que Jesus já venceu as forças do mal e distribuiu dons à sua igreja. Hoje isso nos encoraja a viver na certeza da vitória de Cristo sobre o pecado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Fica então a leitura do Salmo 68. Um grande abraço, desde que vos fala, pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, querendo Deus.